Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Bom dia, Espírito Santo do Senhor. Tu és bem-vindo aqui no nosso meio. Nesta terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, às 5h40 da manhã, iniciamos esse tempo de oração na tua presença, para buscar a tua face, buscar a tua direção, buscar, Senhor, a tua luz e a tua paz. Que a nossa mente, ó Pai, já esteja totalmente cativa a ti. Que o nosso coração esteja aberto, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Não há nada melhor do que começar o dia na tua presença, Pai. Tua palavra diz que devemos buscar, em primeiro lugar, o teu reino, a tua justiça, e que as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, Pai, venha retirar de nós tudo que não te agrada, tudo que não te pertence. Ó Deus, em nome de Jesus, para que prevaleça somente aquilo que é santo, aquilo que é do alto, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, que é a tua vontade, ó Pai. Em nome do seu Filho Jesus, é que nós estamos aqui, ó Pai, porque sabemos que é o único que pode curar, salvar, resgatar e nos proteger, ó Pai, desse mundo que jaz no maligno. Por isso, nesse momento, pedimos que o Senhor limpe a nossa mente e o nosso coração, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, ser totalmente cheios pelos pensamentos que são do alto, pelos pensamentos do Senhor, ó Pai, pelos projetos, pelos sonhos de Deus na nossa vida. Deus também limpa o nosso coração das emoções, ó, para que nós possamos, ó Pai, não andar mais pelo que sentimos, pelo que vemos, mas sim, ó Pai, pela fé, pela Tua palavra. Porque nós, enquanto seres humanos, somos limitados, Pai, em todas as áreas. Mas o Senhor é um Deus ilimitado. O Senhor é um Deus do impossível. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas. O Senhor é um Deus que está presente em todos os lugares, ó Pai. O Senhor é um Deus que conhece o nosso pensamento. Ainda nem abrimos a nossa boca, a Tua palavra diz que o Senhor já sabe o que vamos falar. Por isso, Pai, não tem outro lugar que não seja debaixo da Tua potente mão, Senhor, que seja debaixo da Tua direção. Por isso estamos aqui nesta manhã, Pai, para que o Senhor continue nos limpando, Pai, nos purificando e firmando os nossos pés sobre a rocha, que é a Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra que é a lâmpada dos nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. É o Senhor, ó Pai, que nos ajuda em todos os momentos, Pai. Ó Deus, seja momentos bons ou seja momentos difíceis, o Senhor sempre está presente, Pai, para nos conduzir, para nos levar, ó Deus, a ter ações e atitudes segundo a Tua vontade. Por isso, ó Pai, continue nos enchendo, nos preenchendo, Senhor, da Tua presença, do Teu amor, Deus, e não permita, Pai, que venhamos a desviar para a direita nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam sempre olhando para frente, para o alto, para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Porque é o Senhor que zela, que cuida de nós, nos mínimos detalhes, Pai. A Tua palavra diz que até mesmo enquanto estamos dormindo, Pai, o Senhor está zelando do nosso sonho, do nosso sono e cuidando dos nossos sonhos, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos nessa manhã, mais uma vez, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pela Tua graça, Pai. Sabemos que não somos merecedores, ó Pai, mas nós estamos aqui para nos render, nos prostrar, ó Pai, para que mais uma vez o Senhor nos dê a oportunidade, Pai, de continuar andando nos Teus caminhos, porque a Tua palavra diz que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Pai. E é nesse caminho, nessa verdade que é a Tua palavra, Pai, é que vai gerar vida no nosso coração, Pai. E Tu diz que gera vida e vida em abundância, Pai. Oh, Deus, nos dando discernimento, revelação, entendimento daquilo que é a Tua palavra, Pai. Para que não venhamos, ó Pai, mas andar, Senhor, pelo que ouvimos de homens, mas sim por aquilo que é
a tua palavra, Pai, aquilo que é a tua voz, aquilo que é a tua direção, Senhor. Por isso, nos livra, Pai, do homem mau, nos livra, Pai, daqueles que, como o Senhor diz na tua palavra hoje, nós vamos ver, daqueles falsos que estão infiltrados no nosso meio, Pai, que muitas vezes, dentro da própria igreja, palavras que nos traz desânimo, cansaço, o Deus que nos faz querer retroceder, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos livra e nos protege de todos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos continuar aqui, na tua presença nessa manhã, abrindo a nossa boca e falando contigo, Pai. A nossa palavra a ti, mais uma vez, nesta manhã, é gratidão, Pai. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença, reunidos para buscar a tua face. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, está aberto aí, para que você faça a sua oração, logo em seguida também, os demais irmãos, faça abrir o microfone e orar a esse Deus maravilhoso. Amém, querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, na Tua presença, eu coloco, Deus, a minha vida, minha casa, minha família, tudo que tenho, sou e vier a ter, meu Deus e meu Pai, eu apresento ao Senhor, gratidão, meu Deus e meu Pai, por tudo quanto o Senhor é, meu Deus e meu Pai. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na tribulação. Tu és o nosso pastor, Deus, e nada, meu Deus e meu Pai, tem nos faltado. O Senhor, meu Deus e meu Pai, que começou essa boa obra, Deus, é aquele que finalizar, meu Deus, na nossa vida, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo Seu continue nos abençoando, nos agraciando, meu Deus e meu Pai. Pai, nos livra, meu Deus, dos homens sanguinários, dos homens presunçosos, aqueles, meu Deus e meu Pai, papai amado e papai querido, que se apressa, Deus, a fazer a maldade, Deus, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, papai amado e papai querido, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus, em nós, meu Deus e meu Pai, temos descansado diante de tudo quanto, meu Deus, tem, meu Deus, te levantado, Pai, porque este mundo, Deus, jaz no maligno, este mundo, meu Deus e meu Pai, tenebroso, mundo, Deus, o qual vemos, meu Deus e meu Pai, dia após dia se levantando, Deus Todo-Poderoso, Pai amado e Deus Todo-Poderoso, um contra o outro, Deus, que o Espírito do Senhor continue nos livrando, nos guardando, nos protegendo, Pai, de todo o mal, Deus, de toda aparência do mal, Pai, que nós possamos, meu Deus e meu Pai, continuar, meu Deus, crendo, Deus, e perseverando diante do Senhor, Pai, porque o Senhor diz que se atentamente nós ouvir a voz do Senhor e ter cuidado de guardar no nosso coração tudo quanto o Senhor ordena hoje, nós seremos bem-sucedidos, Pai, tanto nesse dia quanto, Deus, sobre todos os dias, sobre toda a nação, meu Deus e meu Pai, que nós possamos nos atentar, possamos, meu Deus e meu Pai, papai amado e papai querido, decidir em nossa mente, Deus, em nosso coração, a viver, meu Deus e meu Pai, dias melhores, Pai, porque dias melhores virão para aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que esperam. Pai, nós esperamos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Tu és o nosso Redentor, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Deus, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Tudo quanto temos vivido, meu Deus e meu Pai, de bom, Deus, de perfeito, de agradável, isso vem da parte do Senhor. Papai amado e papai querido, Pai, que o Senhor continua, Deus, nos abençoando grandemente, Pai, mas que nós possamos nos atentar e perseverar e continuar, não desviar para a direita nem para a esquerda, não dar ouvido à voz do opressor, não dar ouvido ao perseguidor, meu Deus, aquele que maquina contra, meu Deus e meu Pai, os princípios e os valores do Senhor. Pai, que continuemos, Deus, sendo vencedores. Obrigado por esse café da manhã, Deus, todos quantos já estão presentes, aqueles que ainda, Pai, despertarão, Deus, para viver essa intenção maravilhosa em seu coração e mente, que é a palavra do Senhor, meu Deus e meu Pai, rema direcionada em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Próximo. Soberano Deus, eterno e grandioso. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus querido e Pai amado, Senhor, pela oportunidade de estar reunidos aqui, Pai, com meus irmãos,
Pai, em nome de Jesus, Pai, sonda, Senhor, meu coração, Pai. Ó Deus querido e Pai amado, Senhor, que eu possa, Senhor, guardar a Tua palavra no meu coração. Em nome de Jesus, Pai, que a cada dia eu possa ter, Pai amado, o discernimento da Tua palavra. Que a cada dia, Senhor, eu possa semear, Pai, a Tua palavra como boa semente em terra fértil. Em nome de Jesus. Deus querido e Pai amado, Senhor, obrigado pela oportunidade de se chegar ao Senhor, de mais uma vez, Papai amado, poder te pedir perdão pelas minhas falhas, meus erros, meus pecados, mas uma oportunidade que eu tenho, Senhor, da Tua misericórdia alcançar a minha vida, a minha casa, a minha família. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo, pelo fôlego de vida, Pai, pelo ar que eu respiro nessa manhã. Obrigado, Deus querido, meu Pai amado, Senhor, pela Tua amada igreja, Pai, nessa manhã está reunido no Teu santo nome. Eu tenho oportunidade aqui estar também reunido com a Tua igreja, Pai, para receber, Senhor, esse pão diário, a qual o Senhor preparou para nós nessa manhã. Que Ele venha tocar os nossos corações, que nós possamos ser saciados por esse pão, Pai. E que essa palavra, Senhor, seja, Papai amado, lâmpada para os nossos pés. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter os nossos olhos espirituais, Pai, abertos, Pai. Em nome de Jesus, nós possamos enxergar aquilo que te agrada e seguir naquele caminho, Senhor, a qual agrada o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, meu Deus querido, meu Pai amado, pela nossa liderança. Obrigado, Senhor, por todo o ministério, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por a cada dia, Papai amado, colocar o nosso pastor, nossa pastora, e os demais pastores da Igreja Sal da Terra de pé, Senhor, para que eles possam também, Papai amado, trazer a boa palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ministério infantil, pelo ministério de jovens. Obrigado, meu Deus. É mais uma oportunidade, Pai, que nós temos, Pai, de se chegar ao Senhor, de te pedir perdão, de abrir, rasgar os nossos corações diante do Senhor. Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra toque no nosso coração e que nós possamos, Pai, ruminar essa palavra em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Está aberto aí para mais um irmão, uma irmã, está orando ao Senhor. Ô Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, mais essa noite de sono, mais esse dia de paz. Obrigado pelo café da manhã aqui junto com os irmãos. Obrigado, Senhor, por estar sempre aqui na minha casa, abençoando meus caminhos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Querido Deus e amado Pai, tentamos na Tua presença, Senhor, mais para buscar de Ti, Pai, a revelação, a resposta, Senhor, aos nossos anseios, às nossas perguntas, às nossas procuras, Pai. E sabemos, Pai, que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é a nossa rocha e a nossa fortaleza, Senhor. E é em Ti, Pai, que nós buscamos resposta para todo aquele que nos tira a paz, para tudo aquilo que nós devemos fazer. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja aqui no meio de nós, Pai, que o Senhor esteja bem à vontade, Espírito Santo. Que possa nos mostrar mais uma vez, Pai, através da Tua palavra, tudo aquilo que nós precisamos aprender, Pai, para estar mais perto de Ti, para ter mais intimidade com o Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar esse café comigo, cada vida que aqui está, cada família representada, que nós possamos sair daqui, Pai, cheios da Tua presença, para ter um dia maravilhoso, Pai, onde nós possamos ter situações, Pai, para falar do Seu grande
e buscar, Pai, mais almas para Ti. E essa é a nossa função, Pai, levar a Tua palavra, levar o Teu amor a outras pessoas, para que mais pessoas sejam salvas, mais pessoas estejam no caminho certo. Pai, que o Senhor venha mesmo a comandar nosso dia, comandar nossos caminhos, que são melhores, maiores que os nossos. Esse dia que se inicia. Nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Ainda tem aí uns 2, 3 minutinhos aí, irmãos. Pode estar abrindo seu microfone e estar orando ao Senhor. Amém, Senhor. Pai, nessa manhã nós te agradecemos. Te agradecemos pela noite de sono que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor revigorou as nossas forças. Muito obrigada, Deus, por esse dia que se inicia. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. Que seja, Pai, revelador, que seja cura, que seja renovação, que seja restauração para nós, que o Senhor venha abrir, Senhor, mesmo os nossos olhos, trazer entendimento para nós, para que nós possamos, Deus, nos posicionar mesmo em Ti, andar alinhado com o Teu coração, andar alinhado, Senhor, com a Tua vontade, com o Teu querer. Deus, que o Senhor venha abençoar, Deus, a vida dos nossos cônjuges, dos nossos esposos, das nossas esposas, dos nossos filhos, Senhor. Que o Senhor venha derramar das suas ricas bênçãos, Senhor. Pai, que o Senhor possa colocar em nosso coração o quebrantamento, a humildade, o arrependimento, o perdão, Senhor. Possa ser, Deus, verdadeiramente aquilo que nós venhamos andar. Pai, aquilo que é o Teu princípio, aquilo que está no Teu coração, Deus, que o Senhor vem trazer para nós, Deus, nesse dia. Nos dê totalmente um coração rendido diante de Ti. Nos dê um coração, Pai, que realmente, Pai, anda segundo a Tua vontade, não segundo o nosso querer. Pai, que o Senhor venha diminuir, Senhor, o nosso eu, diminuir toda a nossa altivez. Pai, quebrar em nós todo o nosso orgulho, toda a nossa arrogância, toda a nossa soberba. Pai, mas que nós possamos nos levantar no Senhor, sabendo, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o que nos conduz, o Senhor é o que nos ensina, que nos capacita, Deus, a vencer, Deus, cada dia, cada instante, porque sabemos que sem o Senhor, Pai, nós não podemos fazer nada, se não for o Senhor nas nossas vidas. Nós não somos capazes de fazer nada, Pai, mas nada de bom. Tudo é pelo Senhor, que toda honra, toda glória nós damos a Ti. Pai, que nesse dia que o Senhor entrega para nós o maná desse dia. Pai, esse maná que o Senhor vai nos entregar, que nós possamos, Deus, nesse dia também praticar. Que nós possamos, Senhor, ser, Pai. Ser mesmo, a Tua imagem, a Tua semelhança. Deus, que não a nós, mas pelo Teu Espírito, Pai, pela Tua presença, não pela força do nosso braço, Pai, mas pela confiança, pela fé, pela certeza, Pai, que nós temos um Deus, Pai, que cuida de nós, que nos amou primeiro, antes mesmo, Senhor, de nós nascermos. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor já tinha um plano, o Senhor já tinha um propósito, o Senhor sabia o Senhor sabe tudo que nós vamos viver, Pai, num dia. Por isso, nós te pedimos, vem nos abençoar. Pai, vem nos dar, Senhor, um coração segundo ao Teu. Vem, Senhor, nos tirar toda dureza, Deus, toda dureza do nosso coração. Pai, que nós não estejamos endurecidos, mas que nós estejamos rendidos diante de Ti. Eu oro a Ti no nome de Jesus, amém. Muito bem, é muito rico, né, irmãos? Maravilhoso poder estar na presença de Deus. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse momento maravilhoso que Deus nos proporciona todas as manhãs. Nós denominamos aí, né, dirigido por Deus, como café com Deus, assentar simbolicamente com o Senhor para se alimentar das vitaminas espirituais, que é esta palavra maravilhosa do Senhor. Porque sem essa palavra, irmãos, não tem como viver. É como o ar que nós respiramos, né? Nós não vemos,
mas sem esse ar nós não vivemos. Assim também é Deus, né? Não podemos ver, não podemos senti-lo, mas também sem a presença de Deus na nossa vida não seríamos nada. Porque com Deus na nossa vida, né, a nossa carne já é tendenciosa a tantas situações, a tantas emoções. Imagina longe da presença de Deus. Então, assim, que você se sinta à vontade aí na presença do Senhor, porque não tem lugar melhor de estar do que na presença de Deus, juntamente com os irmãos, porque a palavra do Senhor diz que ali ele ordena a sua bênção. Então, pode ter certeza que Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Mesmo que a gente participe, pareça que no primeiro momento não esteja acontecendo nada, mas no mundo espiritual, todas as coisas estão sendo movimentadas, e a palavra de Deus diz que lá nas regiões celestiais nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, tome posse, porque Deus, com certeza, está muito alegre com você e você está presente aqui nesse momento. Hoje é dia 7 de fevereiro, terça-feira, né? São 6h01 da manhã aqui no meu relógio, e hoje nós vamos continuar aí meditando na carta aos Gálatas, né? Hoje é no capítulo 2 da carta aos Gálatas. E essa carta aí, ela fala, relata aí, né, a viagem de Paulo a Jerusalém. Ele foi lá com Barnabé e com Tito. Ele narra ali o encontro com os apóstolos e as recomendações que ele deixou, né, àquele povo ali. E também fala da tensão entre Paulo e Pedro, né, sobre a questão da circuncisão ou não. E também fala muito, né, do que muitas igrejas vivem, né, de muitos cristãos, às vezes, infiltrados, pessoas que não são coerentes com aquilo que é a palavra de Deus, que é o amor, que é a fé, que é andar olhando para o Senhor, né, e que às vezes deixa que muitas coisas de religiosidade, de legalismo, penetrem no meio e traga confusão à mente dos cristãos e, às vezes, desviando do verdadeiro evangelho. Então, a gente vai meditar um pouco sobre isso aí hoje. E quem vai estar fazendo as orações é o Vander, né, o Júnior, e a Daniela Silva e a pastora Edvânia. E a leitura e a meditação está com a Ana Cláudia, Ivan e o Léo. Então, vamos iniciar. O Vander já pode estar fazendo a oração inicial e logo em seguida a Ana Cláudia está na liberdade de iniciar a leitura para a honra e glória do Senhor. Que bacana. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, aqui junto com esses irmãos, tomando esse café, ouvindo essa palavra, iluminando nossa vida, nossos caminhos, abençoando nossos lares, nossos trabalhos, abençoando nossas esposas. Obrigado, Senhor, por tudo, por essa palavra que vai ser ministrada hoje. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Paz do Senhor a todos. Eu vou ler aqui 2 Gálatas, o capítulo 2, né, e os versículos de 1 ao 10. Vamos lá. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. 2. E subi por causa de uma revelação, e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, mais particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio, com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. 5. Não nos submetemos a eles, e eles nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. 6. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido noutro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Da aparência do homem. Esses digo que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. 7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. 8.
pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. 9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefás e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos os gentios e eles fossem a circuncisão. 10. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, os que também procurei fazer com diligência. Amém. Amém, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Eu vou dar continuidade aqui do capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. Traz como subtítulo o seguinte: Paulo repreende a Pedro. 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. 12. Pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com o gentio. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que os que eram da circuncisão. 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. 14. Quando vi que não estava andando de acordo com a vontade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar o gentio a virarem judeu? 15. Nós, judeus de nascimento, e não gentio, pecadores. Amém. Amém. Bom dia, graça e paz. Na continuação, no versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. 17. Porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. 18. Se reconstruo o que destruiu, provo que sou transgressor. 19. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém. Amém, né? Assim, da parte que eu li aqui, que fala aqui sobre a ida de Paulo a Jerusalém, né? E ele foi para cumprir uma revelação dada por Deus. E Paulo, ele expôs o evangelho aos que pareciam ser de maior influência, que eram os líderes cristãos de Jerusalém. E após essa viagem de Paulo, qualquer pessoa que acusasse ele de estar pregando algo diferente do que Cristo já havia, né, ensinado, cairia em desonra, uma vez que os próprios apóstolos que fala haviam validado já essa mensagem. E Paulo também afirma que dessa exposição do evangelho que ele pregava, que ele não tivesse corrido em vão. E eu lendo, refletindo, eu queria trazer para os dias de hoje, para as nossas vidas, né? O que nós podemos aprender e trazer para os dias de hoje, né? Nós precisamos ter a certeza que nós não estamos trabalhando em vão, né? Muitas vezes nós achamos que nós estamos correndo, né, e trabalhando em vão, e que o nosso trabalho para o reino, ele é frutífero. E nós precisamos depender exclusivamente do Espírito, né, do Espírito Santo do Senhor, né, ficar ligado nele mesmo. E nós temos que validar todos os dias sobre as nossas vidas o que nós estamos falando, o que nós estamos pensando, né, na palavra, e agirmos de acordo com a vontade do nosso Senhor, né? E o fim de toda essa contenda, né, que teve
a gente for ler o decorrer do texto, ela só é movida pelo Espírito Santo, como Paulo foi movido pelo Espírito Santo. E Paulo, ele subiu em Jerusalém em obediência a uma revelação do Espírito. E esse mesmo Espírito foi quem operou em Paulo com eficácia. E os frutos do ministério de Paulo, né, foram visíveis aos líderes cristãos, de maneira que não seria possível dizer que Deus não era com ele. Deus estava ali com ele em todo momento, e assim está conosco também, se a gente for trazer para os dias de hoje. Então, quando o Espírito Santo opera, a contenda acaba. Então, como nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, deixamos ele entrar no nosso coração e na nossa vida, não tem o que dar errado, né? Então, que nós possamos ser sensíveis todos os dias sobre as nossas vidas da voz do Espírito Santo. Então, assim, que eu queria trazer é isso que eu quis trazer para os dias de hoje. Amém? Amém, glória a Deus. A parte que eu li aqui, Paulo ele faz uma observação a Pedro. Aqui Paulo está dizendo que quando Pedro ele estava com os cristãos gentios, ele se comportava de uma forma, ele ficava à vontade. Mas quando os gentios chegavam, ele ficava meio com vergonha. Entre os irmãos gentios, ele ficava, tipo assim, evitando. Pedro estava agindo como uma pessoa, assim, de duas caras, né? Porque quando ele estava na frente de umas pessoas, ele agia de uma forma, e quando ele estava na frente de outra, ele agia de outra forma. Então, assim, já trazendo para a nossa vida, a gente não pode fazer essa acepção de pessoas, assim. A gente tem que viver de uma forma, assim, que qual a gente, assim, a gente aprende com a palavra de Deus, a gente tem que viver dessa forma. Quando aqui não tinha os cristãos judeus, ele agia de uma forma. E quando tinha os outros cristãos, ele agia de outra forma. Então aqui ele queria mostrar que ele queria agradar os homens. E importava muito com a sua aparência. E Paulo continuou falando ainda os demais judeus que se uniu a ele naquela hipocrisia. E foi algo assim que irritou muito Paulo, porque estava fora daquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado para eles. Então, aí ele ficou muito irritado e o negócio deve ter sido muito grave, porque até Barnabé se deixou levar. Quando Paulo viu que estava tudo errado naquele ambiente ali, chamou a atenção de Pedro na frente de todo mundo. De acordo com eu estava lendo o texto, assim, eu até entrei dentro da história, eu imaginei, assim, tipo assim, eles numa festa, sabe? Aí Pedro lá fazendo aquelas coisas assim, eu trago para nossa vida assim, tipo hoje, deixando se levar por brincadeiras de mau gosto, com zombaria, assim, com aquelas coisas assim que não convêm com a vontade de Deus para as nossas vidas. De acordo com o que eu estava lendo o texto, assim, para mim, Deus falou muito comigo. E Paulo, assim, Paulo aqui, quando ele é muito sábio nas suas palavras, assim, muito verdadeiro. Ele estava na frente de todo mundo, mesmo assim ele foi lá e falou para Pedro, falou assim, não é assim que funciona, porque Paulo realmente assim, ele vivia o evangelho, ele tinha muito zelo com as coisas de Deus, ele foi e repreendeu Pedro naquele momento. Paulo falou para Pedro, você é judeu, mas vive como gentil. Aqui foi a parte assim que mais me chamou a atenção. Deus falou muito comigo na hora que eu estava lendo, porque se a gente conhece o evangelho, a gente, independente de qual seja o lugar que a gente está vivendo, a gente tem que viver da forma que Deus quer. A gente é diferente nas nossas atitudes. Então, Pedro ali, ele tava assim, como se não conhecesse nada da palavra de Deus. Então, isso aí, Paulo ficou muito, muito irado. Por quê? Porque ali, como é que ele queria ganhar, trazendo para a nossa vida hoje, como é que a gente vai ganhar as pessoas para Jesus, sendo que a gente faz as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem? A gente não mostra que a gente é diferente. Aí Paulo ali já repreende Pedro na hora da forma que ele estava vivendo naquele ambiente. Então, aí ele fala assim que nós devemos evitar esse tipo de atitude na nossa vida. Existem muitas pessoas assim, existem pessoas que tem facilidade de se relacionar com um grupo de pessoas, mas quando aparece outro grupo de pessoas, a gente fica agindo de forma diferente. A gente tem, às vezes, a pessoa nem sabe que você é cristão. Por quê? Porque não sabe se diferenciar do meio daquelas pessoas. Então, assim, que trouxe para mim essa reflexão, que a gente tem que ser quem que a gente é, independente do lugar que a gente está. Amém? Amém. É isso aí, né?
neste momento aqui, né, Paulo tem aquele encontro com Pedro, né, e, na verdade, ele faz, assim, tipo, como se fosse uma repreensão, né, uma reflexão a Pedro, né, mostrando a ele, opa, não, espera aí, não é por aí, né, fazendo acepção de pessoas, né. Mesmo Pedro ter andado, né, com Cristo, sabendo como Jesus tratava a todos, com amor, com justiça, né, Pedro estava querendo obrigar os gentios a viver como os judeus, por não ser circuncidados, né. Mas Paulo dizendo a Pedro: "Não, nós temos que, nós temos que incluir a todos, né, porque eu sigo e vivo o evangelho, né, crendo que Cristo me amou e se entregou por mim, sem separação alguma, né, sem julgamento qualquer. Porque se a justiça fosse pela lei, Jesus teria morrido em vão, né, ou seja, estaria anulando a graça de Deus. Então o segredo é estar crucificado com Cristo, porque este é o significado da cruz, né, foi por mim e foi por você, que Cristo pagou aquele preço ali, né. Então Jesus não separou, né, aqueles que ele queria, assim, amar e deixou alguns de lado, não, foi por todos, né, sem separação alguma. Então é como Paulo diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Ou seja, transmitindo Cristo, um cristão verdadeiro, né, com atitudes de fé, né, na abundância ou na escassez, né, porque é como se diz, né, vamos supor que, eu amar uma pessoa limpa é uma coisa, e se eu pegar uma pessoa suja, vamos dizer assim, de pecado, de práticas, de vícios, aí às vezes o olhar já é diferente, o julgamento, o modo de tratar às vezes muda, né, e não é por aí, porque é como se diz, as pessoas lê Cristo em nós, né, nas nossas atitudes, no nosso modo de acolher as pessoas. Eu tenho um exemplo que lá na obra, eu tinha um rapaz lá, ele chamava Leandro, chama ainda, né, Leandro. E ele era cristão, já foi da igreja e tudo, e estava desviado, né, e até então ele estava andando nos montes, no erro, né. Mas a gente sempre tinha uma palavra para falar para ele, para mostrar o caminho, que valia a pena, né, passar por dificuldades, passar por certas coisas, mas que o melhor ia vir, né, a gente tem um retorno, né, porque às vezes ele não ia colher logo ali instantâneo, na hora, mas assim, ia refletir, né, nos tempos vindouros, né, nos filhos dele, nas pessoas que queriam ficar. Então que ele deveria se consertar com Deus, né. Teve um dia mesmo que eu cheguei lá, eu fui comentar para eles, né, sobre o café da manhã, a gente tinha feito o café da manhã, e nesse dia nós começamos a trabalhar já tarde, eram umas 10 horas. A gente estava até montando uma laje. E aí, assim, foi um tempo tão bom e a gente foi começando, assim, a falar e foi vindo e a gente foi ministrando e tal. E você via, assim, eles pararam mesmo para ouvir, assim, e ficava assim: "Nossa, a gente não sabia, não entendia por esse lado", né. E, assim, às vezes as pessoas não têm esse entendimento, né. Então, como é importante, às vezes, poucas coisas, poucas palavras, atitude, né, e aí eles começam a ver, né: "Nossa, você é diferente, você não julga, né, as atitudes e tal". Eu falei: "Não, de forma alguma, porque é assim que devemos ser, né, viver a Cristo. Se eu falar que eu sou cristão e eu não estiver praticando, de nada vai adiantar". Amém? Benção. Alguém mais quer fazer alguma observação, algum comentário do que te chamou a atenção nesse texto aí? Só levantar a mãozinha aí. Pode falar, Jair. Amém. Graças a paz aos irmãos. Então, entender a circuncisão, o que significava na época, eu fui entender isso mais ou menos depois que eu vi aquela novela, Gênesis, que isso começou lá em Abraão, né? E depois é que eu fui entender que circuncisão veio pela lei, né? Na época da lei. Mas quando Cristo veio,
aí já não era mais necessário, né? Porque quando você vivia pela lei, você era justificado pela lei, né? E quando Cristo veio, a gente passou a ser justificado pela fé, né? Então, essa briga da incircuncisão, naquela época e tudo, era muito grave. Porque quando tinham. Era a divisão, né? Na verdade, era uma divisão. Se você era circuncidado, era judeu, né? Se não era, era ímpio. E isso gerava muita discussão. Agora, nos dias de hoje, se a gente for considerar que a gente vive na lei, mas não pela lei, né? A gente vive pela fé seguindo a lei, né? Porque a lei também foi instituída por Deus. Então, na verdade, a gente não é nenhuma coisa nem outra, nem circuncidado e nem incircunciso, né? Porque nós cremos, nós acreditamos na lei, mas cremos na fé, né? E isso gera muita confusão na cabeça das pessoas. Por isso que eu acho que Jesus, quando veio, aboliu esse negócio de circuncidar e tudo, porque não é para gerar essa confusão. A mente da gente tem que estar em Cristo. Você vai seguir pela lei, porque ela pode te trazer problemas, ela pode te trazer, né, muitas dificuldades. Mas a salvação mesmo veio pela fé, né? A fé em Cristo Jesus e praticar a palavra dele. E Paulo, né, já veio dessa vez, que ele viveu na lei, né, perseguindo os cristãos e tudo, viveu na lei e depois foi transportado para a fé, e de uma maneira sublime, né? Então ele viveu pela fé. Você vê que ele transgrediu muitas leis, mas vivendo pela fé. E Pedro, que já era apóstolo de Cristo, ele tinha que ter aprendido isso mais tempo, né? Porque ele ficou mais tempo ao lado de Cristo do que Paulo. Mas Paulo se irritou mais, foi por isso. Mas hoje a gente ainda vê isso acontecer, né? Muitas vezes a gente vê isso acontecer. A divisão. Mas eu acho que isso é confusão mesmo, é a pessoa não entender o que significa. Verdade? Amém. Doutor, você quer falar aí? Fala rapidinho que a gente vai orar. Amém, bom dia, graças ao Pai do Senhor Jesus. A questão, né, de a gente estar entre meio gentil, né, e também ter esse mesmo amor, né, de Deus que embrasa os nossos corações, né. Ontem mesmo tinha uma pessoa reclamando da vida, né, trabalha comigo, e eu me lembrei da palavra de domingo. Aí eu falei para ele, rapaz, você está vivendo muito o passado e esquecendo do seu presente, o que esse presente de hoje pode trazer no seu futuro. Aí eu falei para ele, ó, foi ministrado assim e tal, lá na igreja, e Deus falou muito no meu coração, e eu acho que você tem que viver isso também. E você tem que cortar, desvincular do seu passado, porque não foi algo que você pediu para Deus, não tinha Deus nesse negócio. Então, a partir de hoje, você tem que colocar Deus na direção e tal, né? Expliquei pro rapaz, assim, o dia dele ali, ele ficou só agradecendo, né? Ele falou, rapaz, e a partir de hoje eu vou fazer isso. Porque, igual o pastor falou lá de relacionamento tóxico, né? Ele teve um relacionamento tóxico. E assim, ele me agradeceu muito ao final do dia, né? Por eu ter levado essa palavra no coração dele, explicar do jeito que o pastor explicou, que foi de uma forma, assim, tremenda, né? E assim, tenho certeza que tocou o coração dele. Amém. Glória a Deus. Daniela Silva vai estar orando agora para Deus consolidar essa mensagem poderosa no nosso coração. Amém. Paz do Senhor. Vamos orar, né, para Deus consolidar essa palavra. Querido Deus, amado Pai, Senhor, obrigado por mais essa manhã na sua presença. Obrigado por essa palavra ministrada hoje, Senhor. Que o Senhor possa vir abençoar, que saibamos que o melhor é na sua presença, Senhor, e coloquemos em prática, que cada dia tenhamos sede de conhecer mais de Ti, Senhor. Senhor, eu te agradeço por nunca nos desamparar, te agradeço pela vida do seu Filho Jesus Cristo, que morreu a favor de nós,
pelos nossos pecados. Te agradeço, Senhor, por esse dia e pelas nossas vidas. Te peço que o teu Santo Espírito possa alcançar o coração dos nossos irmãos e que eles possam sentir o seu imenso amor. E que somente Ti, Senhor, é digno de toda honra e toda glória, que possamos descansar na Sua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém, Senhor. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vou estar lendo os pedidos de oração. Jair pede oração pela família, direção, saúde e perseverança na palavra de Deus e discernimento, perseverança é a mesma. O Júnior pede oração pela saúde, família, casa, comércio, que Deus abençoe sempre seus caminhos. A Elaine pede conversão e libertação de vício do Vinícius do Vivaldo. A Cia Oliveira pede oração para os filhos voltarem para o caminho do Senhor Jesus Cristo, libertação de vício do Heitor e renovação da mente do Henrique. A Neia, agradecimento pela viagem a BH, houve alguns contratempos na estrada, mas com a graça de Deus chegaram bem, só agradecer. A Elisângela pede oração pela prima Nilda, que está com ferimento no pé, e a bactéria foi para o sangue, está correndo o risco de perder o pé. A Cia Oliveira pede saúde física e espiritual da família, inclusive dela, e a Elisângela agradecer a Deus pela viagem, que foi uma vez, que está sendo bênção. O Jussiel pede pelo início das aulas, que o Senhor abençoe os alunos e professores. Ana Cláudia pede oração pela feijoada domingo, em nome de Jesus. Então, vamos orar, irmãos? Vamos colocar esses pedidos. Se você não colocou seu pedido, fale agora com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor cada nome que foi falado aqui na oração, papai. Cada, Senhor Deus, situação apresentada, para que o Senhor possa se revelar em cada nome, cada família, cada pessoa que está nessa sala, papai, de uma forma sobrenatural. Senhor, nós precisamos muito da sua ajuda, papai, para vivermos a palavra, para termos um comportamento que agrade a Deus em primeiro lugar, porque esse é o motivo de estarmos aqui, adorar e servir a Deus em espírito e verdade. Senhor, obrigada, papai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, pelos livramentos, papai. Gratidão, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que age e atua de uma forma sobrenatural. E nos ajude a lembrar dessa palavra que foi ministrada ao nosso coração e está orando, intercedendo por cada irmão, cada pedido, na autoridade do nome de Jesus. Amém, 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 graças a Deus, amém. Aleluia! Estamos aí caminhando para encerrar mais um café maravilhoso com o Senhor, né? Todo dia uma palavra rema para o nosso coração, para que a gente possa colocar em prática. Lembrando aí, né, na próxima quarta-feira aí, nossa Célula On, às 8 horas da noite, então se organiza para você participar, tem sido assim um tempo abençoadíssimo. No próximo sábado aí tem um culto especial dos jovens, né, o esquenta aí para o Acampa Dentro, lembrando que voltou a Célula Kids, né, todo sábado às 3h30 da tarde, pode levar as criancinhas lá no prédio da igreja para participar às 15h30, todo sábado. E lembrando que na próxima terça-feira, dia 14/2, às 7h30 da noite, gostaria que os irmãos priorizassem essa agenda para que todos os líderes, né, que fazem parte de ministérios, direto ou indiretamente, você que é líder, você que é auxiliar, você que ajuda, estivesse participando da reunião para a gente compartilhar aquilo que Deus tem posto no nosso coração para o ano de 2023, das estratégias, do planejamento, da agenda, né? Enfim, então que você esteja presente. Abra a sua câmera, estoure a sua bolinha, mostre o seu rostinho lindo, os tchutchuquinhos do Senhor Jesus. Só gente linda. Abra aí a sua câmera, vamos lá. Deixa eu registrar aqui, já tirei a foto, deixa eu gravar. Se você está com a sua Bíblia, ou então rumo à eternidade, vamos lá. Muito bem, deixa eu gravar aqui.
Abra o seu microfone e vamos declarar junto as palavras poderosas. Tiago. A palavra do Senhor continue sendo a lâmpada dos seus pés, luz para os seus caminhos. E até nesta quarta-feira, a partir das 5h30, estaremos aqui novamente no Café com Deus. Fique em paz. Amém, Jesus. Glória a Deus.